Duas pessoas recebem o mesmo salário, vivem na mesma cidade, enfrentam os mesmos preços, mas no fim do mês, uma sempre está no aperto, enquanto a outra começa a construir um futuro melhor. O que será que muda entre eles? A verdade é que a diferença entre quem poupa e quem gasta não está no quanto a pessoa ganha, mas nas decisões que ela toma no seu dia a dia. E é exatamente isso que separa quem vive no sufoco de quem começa a construir uma liberdade financeira. Neste vídeo, você vai entender de forma simples o que realmente faz essa diferença e como aplicar isso na sua vida a partir de hoje. Se você sente que o dinheiro nunca sobra, que o salário entra e simplesmente desaparece, saiba que você não está sozinho. Essa é uma realidade de milhões de pessoas. O mais curioso é que muitas vezes não é falta de dinheiro, é falta de direção. Porque sem perceber, a maioria das pessoas desenvolve hábitos financeiros que sabotam o próprio futuro. Pequenos gastos, decisões impulsivas, falta de planejamento. Tudo isso parece pequeno no dia a dia, mas no fim do mês faz um estrago enorme. O erro mais comum de quem vive no aperto é simples: gastar primeiro e tentar poupar depois. A pessoa paga tudo, compra o que quer, resolve o que aparece e no final pensa: se sobrar alguma coisa, eu guardo. Mas quase nunca sobra. E quando sobra, é tão pouco que não faz tanta diferença. Esse padrão se repete mês após mês e a pessoa entra em um ciclo onde trabalha muito, mas nunca sai do lugar. Agora, olha a diferença de quem começa a construir um futuro melhor. Essa pessoa faz ao contrário. Ela poupa primeiro, mesmo que seja pouco. Antes de gastar, ela separa parte do dinheiro e depois aprende a viver com o que sobra. Pode parecer difícil no começo, mas é exatamente isso que muda tudo, porque essa simples decisão cria um novo comportamento financeiro na sua vida. Muita gente pensa que só vale a pena guardar dinheiro quando sobra muito, mas isso é uma tremenda ilusão. Na prática, são os pequenos valores, guardados de forma consistente, que fazem a diferença. Não é sobre quanto você guarda, é sobre o hábito de guardar. Porque ao repetir todos os meses, você constrói disciplina. E disciplina vale muito mais do que qualquer valor guardado de uma única vez. A diferença entre quem poupa e quem gasta aparece nas pequenas decisões. É naquele momento em que você pensa se realmente precisa comprar algo. É quando você escolhe planejar em vez de agir por impulso. É quando você entende que cada escolha tem um impacto, mesmo que pareça pequeno. Essas decisões, quase invisíveis, são as que constroem o seu futuro financeiro. Com o tempo, essas escolhas começam a mostrar resultado. Quem gasta sem pensar continua no aperto, dependendo do próximo salário. Já quem poupa começa a ter tranquilidade. Aos poucos, surge uma reserva, depois mais controle e, com o tempo, mais liberdade. Isso muda não só o dinheiro, mas a forma de como a pessoa vai viver. Muita gente acredita que precisa ganhar mais para poder começar. Mas isso não é verdade, porque se a pessoa não aprende a cuidar do pouco, também não vai conseguir cuidar do muito. O problema não é o valor, o problema é o comportamento. E é por isso que tantas pessoas aumentam de renda, mas continuam sem dinheiro. A boa notícia é que isso pode mudar. E não depende de sorte, nem de um grande salário. Depende de decisão, de decidir poupar primeiro, decidir pensar antes de gastar, decidir construir em vez de apenas consumir. Tudo começa com pequenas escolhas, feitas de forma consciente. No fim das contas, a diferença entre quem poupa e quem gasta não é visível no começo, mas com o tempo ela se torna enorme. De um lado, o aperto constante. Do outro, a construção de um futuro melhor. E a pergunta que fica é: qual dessas duas pessoas você quer ser? Porque a resposta não está no seu salário, está nas boas decisões que você deve tomar. E elas devem começar hoje. Então, se inscreve no canal, dá o like e nos acompanha para receber mais conteúdo como esse. E pé no progresso!